vocês aqui hoje. A partir de agora vocês já estão sendo filmados, tá? Para vocês que nos acompanham aqui no YouTube, sejam bem-vindos. Só peço que vocês prestem muita atenção nas aulas. Na aula aqui, não é o meu programinha de gravar, ele é instável. Às vezes não grava, às vezes quando grava pode ser que saia sem áudio, ok? Então não contem como uma certeza a aula gravada. Por isso que é importante vir no dia estar presente. Tá bom? A gente se esforça o máximo aqui para ter qualidade, só que a gente não é profissional do audiovisual. Não mesmo. Aqui a gente é muito, muito amador. Vocês estão bem? Como que vocês estão? Ai, que bom que vocês estão bem. O Crisma já está caminhando para um metade para frente, né? A gente já está com 60%, né? Olha que graça. Muito feliz porque eu e minha mãe estamos participando da jornada de santificação de vocês. Então, para bem comungar, é necessário estar bem diante de Deus, porque diz a palavra de Deus que se você for levar uma oferta até o altar de Deus e tiver algo contra seu irmão, abandone sua oferta, vá, faça as pazes com seu irmão, depois vá e ofereça sua oferta. Isso, o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Quando a gente vai para a fila da comunhão, nós estamos oferecendo a Deus o nosso coração, a nossa oferta. Mas se a gente tem um pecado contra Deus ou contra o nosso irmão, primeiro nos arrependamos do nosso pecado, recebamos o perdão de Deus, para depois oferecer a Deus os sacrifícios de um coração puro. Gente, a Eucaristia, ela não é para só os santos. Ela também é para nós pecadores. Mas a igreja nos ensina que existem pecados que nos afastam da Eucaristia. Mas o que é pecado mesmo, gente? Alguém pode me dizer o que é um pecado? A noção exata. O pecado é isso. Pá! Alguém sabe me dizer? Um de cada vez, não atropelem, tá? O que seria um pecado? A catequista não pode, tá? Oi. Oi, André. Oi. Não ouvi, André. Eu acho que o seu áudio tá um pouco ruim, André. É só eu que tô ouvindo o áudio do André meio ruim? André. Alguém. Isso, fala longe do celular, sem aproximar. Eu acho que só colocando um fone, hein? Porque a recepção tá meio ruim. Alguém quer dizer? Digita, tem um textinho aí. O que é pecado, gente? A gente pode estar... Pode falar, Felipe. Tudo que... tudo aquilo que transgride a lei de Deus, o André disse, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Bom,
Não é mentira o que vocês dissem, não está errado. Mas, além da vontade de Deus, por que Deus tem uma vontade para nós? E por que Deus tem uma lei para nós? Não é porque ele é um juiz que fica sentado no trono olhando assim para ver se o André vai pecar. Ó, ele vai pecar. Eu tô aqui com o raio preparado para atacar nele. Quando ele pecar, pô! Não, Deus não é assim. Deus, ele é amor. Por Deus ser amor, o pecado vai ser sempre uma transgressão do amor de Deus por nós. Então, a melhor definição de pecado é quando nós transgredimos o amor que Deus tem por nós. É assim que a gente começa o texto da aula de hoje. Vocês já têm o texto em vista aí? Pecado é sempre uma transgressão ao amor de Deus por nós. Todos nós somos pecadores. Nascemos com o pecado original, como já vimos, Adão e Eva. Certo? Também vimos que esse pecado original pode ser reparado pelo batismo, do qual Cristo na cruz conquistou para nós pelo preço do seu sangue. Vimos que, além do batismo, temos de nos alimentar da carne e do sangue de nosso Senhor, confirmar a nossa fé na confirmação, e tudo isso para vivermos uma vida na graça de Deus e crescermos sempre em santidade. Entretanto, Satanás e seus demônios querem atrapalhar. Deus nos deu o livre-arbítrio e Cristo quis que continuássemos livres, mesmo após a redenção na cruz, para que, como Cristo, possamos vencer os nossos 3 maiores inimigos. Anotem. Quais são os nossos 3 maiores inimigos? A carne, o mundo e o diabo. É nessa perspectiva que todo o pecado nos afeta. Todos os pecados feitos após o batismo, atenção aí, Felipe, que vai se batizar. Ó, todos os pecados feitos após o batismo e a confissão são chamados de pecados atuais. Somos inclinados a pecar. Nossa natureza está parcialmente distorcida e podemos trair a Deus. Mas, para não cairmos em escrúpulos ou ficarmos laxos, devemos agora distinguir o pecado atual em 2 esferas importantes: o pecado mortal e o pecado venial. Então, recapitulando, o ser humano, Deus criou o homem e a mulher perfeitos, sem defeito nenhum. E a gente viu também lá nas primeiras aulas que quem inventou o pecado ele é uma invenção angélica. Ou seja, quem inventou o pecado não foi Deus, foi uma das suas criações, o anjo. Né? Qual desses anjos? Satanás. Ok? Satanás, Lúcifer, ele foi aquele que primeiro transgrediu o amor de Deus, que se revoltou contra Deus. Qual é o motivo dessa revolta de Satanás contra Deus? Porque ele queria ser como Deus, queria ser equivalente a Deus e queria que Deus se unisse a ele. E Deus disse que não se uniria ao anjo, mas que se uniria ao ser humano através de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso causou raiva em Lúcifer, que se revoltou contra Deus e com 1/3 dos seus anjos travou uma batalha do céu, foram expulsos por Miguel, e Deus o permite, após a criação do homem, que a serpente, Satanás, caída. Então você pode ver a serpente que se rasteja, é o fato de que ela está ligada à terra, né? Porque ela caiu do céu. Caiu. Então, Satanás, rastejante, tenta Adão e Eva, eles ouvem as suas mentiras. O pecado também ele é sempre uma mentira também, né? Porque quando nós mesmos, nem todo pecado é causado por Satanás, tá, gente? Tem pecados que somos nós, é da nossa fraqueza humana. Tem outros que são sugestões diabólicas. Mas quando nós ou Satanás
fala, fala para pecar, vamos pecar. Sempre antes de pecar, nós caímos na fake news de pensar que naquele momento nós seremos plenamente felizes. Ou seja, ninguém peca olhando o lado ruim. A gente peca sempre olhando o lado bom. Opa, eu sou casado, mas aquela vizinha tá dando mole pra mim, né? Ninguém tá vendo. Minha esposa foi trabalhar, né? Ninguém tá vendo. Olha só, aí vai cozinhando as suas ideias, aí você vai ruminando aquilo, daqui a pouco você dá o consentimento, daqui a pouco você já está dentro da casa da vizinha, daqui a pouco já era. E depois vem o arrependimento. Fiz besteira. Mas antes de vir o arrependimento, quando o pecado está acontecendo, nós nos fechamos. A graça de Deus, nós nos fechamos para tudo aquilo que é certo, porque acreditamos em algo que é errado. E nós temos fé de que aquela situação que a gente está é o certo que nós estamos fazendo. Ou seja, o pecado ele nos ludibria. Mas nenhum pecado a gente é obrigado a fazer. Todo pecado, ele é um pecado que nós fazemos de livre e espontânea vontade. Senão não seria pecado. Tipo, alguém enfia uma arma na sua cabeça e fala: rouba aquele banco pra mim agora, senão eu vou te matar. Você é obrigado a fazer isso. Então não é pecado. Vocês vão entender mais daqui a pouco o que constitui algo ser pecado ou não. Então, pessoal, então, o pecado que Adão e Eva cometeu contra Deus foi foi um pecado de desobediência, de orgulho. E qual que foi a consequência disso? Todos os seres humanos que nascerem de Adão e Eva que são os primeiros pais, e eles vão gerando mais filhos, mais filhos, mais filhos, todos vão nascer com a sua natureza desordenada, ou seja, todo ser humano ele nasce com a tendência para fazer o mal. Mas a tendência para fazer o mal não significa que você necessariamente vai fazer o mal, mas você vai ter vontade. Quem aqui nunca teve vontade de esganar alguém? Quem aqui nunca teve vontade de fazer, de se vingar? Quem aqui nunca teve... Ou seja, essa vontade que nós temos de fazer o mal, essa vontade que nós temos de pecar, mesmo sabendo que é errado, chama-se pecado original. E o pecado original, ele é apagado, a culpa do pecado original no batismo. Quando nós nos batizamos, Deus tira a culpa desse pecado, mas a tendência para fazer o mal continua em nós. Então, se o ser humano ele é capaz de pecar, se o ser humano ele é capaz de transgredir a lei de Deus, é porque o ser humano tem em si essa tendência ao pecado, a trair a Deus, que se chama pecado original, que é perdoado a culpa, ou seja, se você morrer após o batismo, você vai para o céu, mas se você continuar vivendo, você vai ter essa tendência a pecar de novo. Então, pensando nisso, para salvar a nossa alma, Cristo veio, se encarnou, morreu por nós. O sangue de Cristo que jorra da cruz perdoou e remiu todos os pecados dos seres humanos. Mas Cristo, ele não quer nos obrigar a nada. Então, mesmo com o sacrifício de Cristo, o ser humano que quer se arrepender de seus pecados e ser salvo tem que pedir a graça de Deus. E pelo sacramento do batismo e pelo sacramento da confissão que nós vamos ver hoje, nós temos que, através desse sacramento, ir pedindo perdão por todos os pecados que a gente comete depois do batismo. Depois do batismo a gente está santo. Mas pode acontecer que depois do batismo a gente já, saindo lá na escadaria da igreja, a gente já peque de novo. E depois de novo. E agora, eu vou para o inferno? Não posso me batizar de novo, não. Por isso que a igreja deixa o sacramento da confissão. Que é o sacramento onde nós iremos confessar os nossos pecados atuais.
ou seja, os pecados atuais, ele está grifado aqui no texto, são os pecados que nós cometemos após o batismo. Ok? E que podem ser pecado mortal, que pode afastar você da comunhão. O pecado mortal é o pecado que separa você da comunhão de Deus. Tipo, você falou, Deus é amor e eu não quero amar a Deus, eu quero amar as criaturas, eu quero amar a criação. E você se separa do amor de Deus e você tem um pecado venial, que é o pecado que não separa você de Deus, mas diminui a sua interação com Ele. Se você está em pecado venial, você pode comungar. São pecados leves, pecados do dia a dia. Se você está em pecado mortal, se você morrer em estado de pecado mortal, você não entra no céu. Nem eu e nem você. Então, o que é esse tal de pecado mortal, Felipe? Vamos lá. Alguma dúvida por enquanto? Vamos lá. Pecado mortal destrói nossa comunhão com Deus. Deus não nos obriga a amá-lo. Não vai nos obrigar a ir ao céu. O pecado mortal é a nossa resposta negativa ao amor de Deus. Consideremos as seguintes palavras do catecismo. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna, assim diz a palavra 1 João 14:15. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele, se descurarmos as necessidades graves dos pobres, dos pequeninos, seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. E este é estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, que se designa a palavra inferno. Para que um pecado seja mortal, presta atenção, isso aqui tem que entrar na alma de vocês, para que vocês não fiquem se culpando em caso de que vocês não estão em pecado mortal e pensem que estão, e também não tem uma consciência laxa, pensando que nada é pecado. Olha o que a igreja vai nos ensinar. Para que o pecado seja mortal, requer-se em simultâneo 3 condições. Vou falar até devagar para vocês anotarem. 3 condições. A primeira é pecado mortal se ter por objeto uma matéria grave. Primeiro, matéria grave. É cometido com plena consciência. Ou seja, você sabe que é grave. Você tem consciência que é grave. E de propósito deliberado. Ou seja, você faz livremente. Repetindo. Matéria grave. Consciência que o que você está fazendo é errado. E você faz porque você quer. Ninguém te obriga. São as 3 condições para você ter um pecado mortal. Faltou uma das duas. É grave, eu tinha consciência que era grave, mas me obrigaram a fazer. Então você não está em pecado mortal. Pode ser genial, tá bom? Eu fiz porque quis, mas eu não sabia que era pecado grave. Então a mesma coisa, não é um pecado mortal. Ok? E assim vocês vão... Por que isso, gente? Essas 3 regras vocês circulam, botam estrelinha, entendeu? Sei lá como você faz no caderninho de vocês, bota estrelinha, grifa. Porque quando você for fazer o exame de consciência, para se confessar, você vai pegar essas 3 regrinhas e vai analisar seus pecados.
Se você cumpriu as 3 condições, você fala, opa, bingo, tô lascado. Tem que me confessar. Ok? Porque hoje nós iremos ensinar vocês a se confessar com eficiência, ok? E se confessar com qualidade. Confissão, já vou adiantar aqui, não é bate-papo com o padre sobre seus sentimentos. Confissão é falar os seus pecados. Ponto. Receber o conselho e o perdão. Ponto. Então vamos lá. Diz o Catecismo Católico sobre a matéria grave. Primeira condição. É precisada pelos 10 mandamentos. Segunda resposta de Jesus deu ao jovem rico: não mates, não cometas adultério, não furtes, não leve falsos testemunhos, não cometa fraudes, não honra o pai e a mãe. Marcos 10, 18. A gravidade dos pecados é maior ou menor? Um homicídio é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta. A violência cometida contra as pessoas de família é, por sua natureza, mais grave que a exercida contra estranhos. Então, dentro desses pecados graves, tem os que são mais graves que os outros. Matar é mais grave que roubar, certo? Trair sua esposa com a vizinha é menos grave do que você trair, um homem trair a sua esposa com outro homem. Enganar uma pessoa da família é mais grave do que você enganar uma pessoa desconhecida. E assim, tem pecados que são mais graves que os outros. Ok? E isso pode... E para quê? Por que isso? Vai gerar, quanto mais grave o pecado, maior a penitência que você tem que fazer para repará-lo. Ou na terra ou no purgatório, mas a penitência tem que ser feita. Ok? Para que o pecado seja mortal, tem que ser cometido com plena consciência e total consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato da sua oposição à lei de Deus. Implica também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma opção pessoal. A ignorância simulada, o endurecimento do coração, não diminui, antes aumenta o caráter voluntário. Ou seja, você sabe, para o pecado ser grave também, além da matéria grave, tem que ter a consciência que esse pecado é grave e você tem que fazer de forma livre. Ninguém pode te obrigar. Agora, aí você pensa, aí você chega no padre, padre, eu fiz isso, mas eu não sabia que era pecado. No fundo, você está falando que sabia. Você simula uma ignorância. Ok? Se você simula ignorância, se você mete o louco, né? Mete o louco é o termo que o catecismo está dizendo. Se você está metendo o louco falando que não sabe, mas sabe, não atenua o seu pecado, mas antes o agrava, porque você está cometendo mais um pecado grave, que é a mentira. Vocês estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida? É bem simples. É muito simples. É tão simples que a gente fala, caraca, é muito simples. Agora vamos lá. A ignorância involuntária, tá? Pode diminuir ou mesmo desculpar a imputabilidade de uma falta grave. Mas parte-se do princípio de que ninguém ignora os princípios da lei moral, escritos na consciência de todo homem. Os impulsos da sensibilidade e as paixões podem também diminuir o caráter voluntário e livre da falta. O mesmo se designa das depressões externas e de perturbações patológicas. O pecado cometido por malícia e por escolha deliberada do mal é o mais grave. Então você tem pecados que você cometeu, mas você cometeu porque você não sabia o que era o certo ou o errado. Certo? Sendo assim, atenua o seu pecado, ou até mesmo não configura um pecado. Um pecado grave, pode ser um pecado venial. Ou seja, durante toda a minha vida, eu fiz relações sexuais fora do casamento, porque eu não sabia que o casamento era algo sagrado. Não sabia. De fato, sinceramente, se você não sabia, o seu pecado não é grave, mas a Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte. Sabe o que ele vai dizer? Que existe em nós, os seres humanos, algo que é a lei moral que Deus escreve no coração. Então não é a religião. Todo ser humano tem consciência do que é certo e errado e nasce com isso.
Ok? Então, todo ser humano sabe que deve ter relações sexuais com alguém que seja seu parceiro fixo, né? Uma esposa. E que fora disso é estranho, é perigoso. Mas se a pessoa de fato não tem, tá com o seu juízo, tá com a sua consciência, e ela não teve uma catequese, nunca ouviu uma palavra de Deus sobre matrimônio, de fato, olha como que é difícil isso, gente. Mas se de fato acontece isso, a pessoa ela tem seu pecado atenuado. Mas via de regra, todos nós sabemos que a relação sexual ela foi feita para o casamento não fora, e fora disso ela é pecaminosa. Ok? Eu. Tipo assim, é uma questão de religião. Se a pessoa fala, eu roubei toda a minha vida, eu não sabia que era errado roubar. Né? Será que a pessoa pode pecar por essa ignorância? Ou será que ela já sabe que roubar é errado, né? Tanto que ela faz isso em escondido. Quando ninguém está olhando, pum, ela pega. Se ela faz em escondido, significa o quê? Que ela está fazendo algo que não pode ser visto. Ou seja, a ignorância voluntária é um caso em que realmente comprova-se o fato que a pessoa não tinha como saber se era pecado ou não, entendeu? Via de regra, nós sabemos. Então, cada um aqui analisa sua consciência. Se nós sabemos que era pecado, faz parte dos... o pecado grave, ele diz aos 10 mandamentos, tá, gente? Então, aqueles 10 mandamentos que a gente aprendeu. Se você fez as 3 condições, configura um pecado grave, ok? Por exemplo, honrar meu pai e minha mãe. Meu pai está passando fome. Lá no Nordeste ou em qualquer outro lugar. Eu posso ajudar. Eu sei que ele está passando fome. Mas eu não ajudo e eu sei que é errado não ajudar. Pecado mortal. Vocês estão entendendo? Honrar pai e mãe é o 4º mandamento. Eu estou com a minha namorada, em casa, sozinho. Não somos casados. Eu sei que fazer o ato sexual antes do casamento é errado. Mas mesmo assim eu faço sabendo que é errado, pecado mortal. E assim por diante. 1816. 1861. Alguma dúvida até aqui, pessoal? É tão claro que não tem desculpa, né? É aqui que se separa o joio do trigo. Ouvindo isso, muitas pessoas vão decidir ou pela santidade ou vão largar tudo de vez. Quem seremos nós? Eu, quando eu vi isso, eu falei, eu tenho que ser santo. Porque você não escolhe Deus pela metade. Ou você aceita Deus 100%, sua lei, sua doutrina, seu amor, ou não. Não tem meu termo. Por isso que eu digo, ou nós amamos a Deus, ou amamos a carne e o mundo. Os dois não dá. E em Deus eu posso amar as pessoas, a mim mesmo, o próximo. Se eu só encerrar aqui, eu abro para você, tá, mãe? Pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. Também, tal como o próprio amor, tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. São essas palavras que o catecismo da Igreja Católica usa. Não é eu, não é a Sônia, é o catecismo da Igreja Católica. E está também escrito na palavra de Deus, ou seja, Jesus, que é amor eterno, e porque ele é amor eterno, ele fala do inferno. Porque Jesus fala mais do inferno do que do céu nas Sagradas Escrituras? Porque Jesus ele sabe que aqueles que escolhem viver contra Deus vão ser excluídos para sempre do seu amor. E viverão no inferno eternamente. Falar do inferno não é uma falta de caridade, mas é a caridade infinita de nosso Deus por nós.
O pai ele alerta os seus filhos sobre os perigos do pecado. O pai, se você tem um filho, com certeza, filho, você vai falar, olha para os lados quando for atravessar a rua, senão você pode morrer. Não aceita coisas de estranhos, senão você pode morrer. Não fala com qualquer um, senão você pode se dar mal. É assim também que Cristo está falando para nós. Filhos, se vocês morrerem em pecado mortal, vocês não herdarão o reino dos céus. Isso é amor, gente. Porque é Jesus como um pai dizendo para nós aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por quê? Porque pelo pecado original a gente não consegue discernir o que é certo e errado e a gente vai pelas nossas opiniões. Purifiquemos as nossas opiniões. Se nossas opiniões vão contra a doutrina da igreja, as nossas opiniões são erradas. E diz assim: no entanto, embora seja a o inferno, uma vez que nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas e irreversíveis. No entanto, embora seja possível julgar se um ato é, em si, uma falta grave, devemos confiar no o juízo sobre essas pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Então, duas coisas. Nenhum pecado grave é imperdoável. Você pode ter cometido o pior pecado do mundo. Se você se arrepende e se confessa, você está perdoado. Não importa. A misericórdia de Deus é infinita e não existe pecado nenhum que seja capaz de te afastar de Deus. Se você, porque a nossa liberdade, ela, presta atenção que diz o catecismo, ela é capaz do pecado, mas ela também é capaz do amor. Pelo nosso livre-arbítrio nós podemos escolher Deus e o pecado. E Deus, ele respeita nossas escolhas. Respeita. Se você quer ir pro... Deus, eu quero ir pro fogo do inferno. E Deus vai falar, vai. Eu não quero que você vá, mas pode ir. Você é livre. Mas Deus também, se você falar, Deus, eu quero ser santo, eu quero ir pro céu, eu quero fazer a grande diferença nesse mundo, Deus vai falar, então tome a graça, seja santo. E se você escolher por Deus, é irreversível. Porque se você escolher por Deus, você vai querer fazer a vontade de Deus em todos os momentos da sua vida. Agora, se você escolher perseverar no pecado e morrer assim, é irreversível. Sabe como que funciona a nossa vida após a morte? Sabe qual será a nossa alma no céu? Sabe como que será a nossa alma após a morte? Exatamente como está você agora neste momento. A vida eterna é, ela, vamos dizer, quando a gente morre, para tudo. Do jeito que a gente morrer, é o jeito que a gente vai ser para sempre. Não há. Então, se você morre no amor de Deus, para sempre viverá no amor de Deus. Agora, se você morre no pecado mortal, para sempre você viverá na desgraça. Ou seja, céu, inferno. Agora, se você morre no amor de Deus, mas a sua alma ainda tem manchas, você purifica no purgatório. Mas purgatório também já é o céu. Que é onde a gente vai aprender nas aulas sobre os novíssimos, o que acontece depois da morte, que a gente vai ter nas próximas aulas. 2, 3 encontros à frente a gente vai ter essa aula. Pode falar, mãe. Uhum.
Uhum. Vamos lá. Alguma dúvida sobre o pecado mortal, gente? É importante seguirmos esclarecidos. Então, vocês estão bem? Estão vivos? Estão chorando aí? Pessoal, se a, se a casa caiu, deixa que caia. O importante é que vocês saibam a gravidade dos seus atos para que vocês se confessem bem. E uma boa confissão abala o inferno. Sabia? Uma boa confissão destrói todos os planos de Satanás sobre a sua vida. Porque quanto maior o arrependimento for dos seus pecados, maior é a graça que você vai ter para não pecar mais. Ok? Agora, se você ficar mentindo para você mesmo, falando, não é, ficar selecionando, isso aqui eu confesso, isso aqui não é pecado. Isso aqui eu confesso, isso aqui não é pecado. A sua confissão vai valer de nada, tá, irmão? Na verdade, aumenta a gravidade do seu pecado. Como a gente leu, né? Então vamos lá. Pecado venial. Pecado mortal é uma realidade que vivem muitas pessoas que ainda não conhecem a verdade, a lei da igreja. E quando conhece, se cai, já sabe que tem que confessar. Um católico que faz catequese sabe quando comete pecado mortal. Sabe o que tem que fazer para se confessar. Pecado venial é o pecado do cotidiano. E, tipo assim, é bom a gente separar o pecado mortal do venial, porque existe algo que eu falei ali em cima que chama escrúpulos. O que é escrúpulos? Achar que todo pecado é um pecado mortal e por isso que qualquer coisa que eu faço eu vou pro inferno. Ou seja, a pessoa começa a viver numa angústia de achar que todos os atos que elas fazem vai levar elas pro inferno. E não é assim, entendeu? A gente viu lá em cima que é bem específico as condições que configuram um pecado mortal. É muito específico. Na verdade, a pessoa tem que querer. Eu quero, entendeu? A pessoa vai fazer. O pecado mortal é um pecado que a pessoa tem tanta consciência que ela fala, eu sei que é, e eu vou fazer e dane-se. Agora, o pecado venial é aquele pecado do impulso. É aquele pecado do não pensei direito. Mas é um pecado. Por quê? Porque vai transgredir a lei de Deus, vai transgredir o próximo, vai ofender. É o pecado que a gente comete todos os dias. Então vamos ver. Pecado venial é uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus. Mas não rompe nossa comunhão com Ele. Não nos tira do céu. Ok? Pois para ser pecado mortal, relembrando, é necessário pleno consentimento, liberdade de vontade deliberada e matéria grave. Tipo, se você fosse colocar na geladeira um lembrete, colocaria essas 3 condições para ser o pecado mortal. Todo dia você abrir para pegar água, alguma coisa, opa, os 3. tá. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem, por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado venial. Ou seja, o que é o pecado? O pecado é sempre quando a gente deixa o amor de Deus para ter amor das coisas do mundo. O pecado é sempre quando a gente troca o Criador pela criação. Ok? É diferente de quando a gente ama Deus e em Deus a gente vive nessa criação. Eu amo Deus, casei com a minha esposa, e com a minha esposa nós temos uma relação sexual. Isso é santo. Minha esposa é criatura, eu sou criatura também, mas nós dois estamos fazendo a vontade do Criador no santo matrimônio. Outra coisa eu amo a Deus, porque eu estou cheio de paixão, eu vou ali numa prostituta, entendeu? Ou seja, traiu a Deus para amar a criatura. Isso que é o pecado. E isso pode ser feito de forma mortal ou venial. Mas todo pecado é quando a gente coloca a criatura no lugar do Criador. Seja uma criatura animada, outras pessoas, ou inanimadas, objetos, coisas. Então vamos lá. O pecado venial enfraquece a caridade. Traduz um afeto desordenado aos bens criados. E pede o progresso da pessoa no exercício das virtudes e na prática do bem moral. E merece penas temporais.
O pecado venial deliberado e não seguido de arrependimento dispõe pouco a pouco para cometer o pecado mortal. Então, o que o catecismo está dizendo aqui? Pecado venial é quando falta uma daquelas 3 condições. Então, ele vai. Quanto mais venialmente a gente peca, porque todo pecado precisa de reparação, todos. Se você percebe que você cometeu um desses pecadinhos veniais, o que você tem que fazer? Senhor, me perdoa. Faz um ato de contrição. E automaticamente o pecado já é perdoado. Na verdade, a confissão, o que você tem que levar para a confissão? Os pecados mortais. E os pecados veniais, precisa levar para a confissão? É bom que seja. Mas se você for numa missa, sabe aquele momento do ato penitencial? Que o padre, vamos agora pedir perdão aos nossos pecados, aquele momento da missa, apaga os pecados veniais, os mais leves. Não apaga os pecados mortais, mas os veniais sim. Então, a gente pode fazer um jejum em reparação dos pecados veniais. A gente pode ajudar um pobre em reparação dos pecados veniais. Diz a palavra de Deus que a caridade apaga uma multidão de pecados. Agora, o pecado mortal só é reparado com a confissão, apenas. Ok? E se a pessoa tiver pecado mortal, tá morrendo, e não tem padre por perto? Aí Deus ele vai entender, mas se ela morrer com arrependimento sincero, Deus vai perdoar. Ok? Mas se ela sobreviver àquela situação de morte, ela tem automaticamente que procurar a confissão logo antes. Estão entendendo? Então, o pecado venial é o pecado do dia a dia. O xingamento, certo? Um palavrão que você falou para ofender, mas não pensou que ia ofender, mas ofendeu. Aquela palavra errada, aquela perda de tempo que você poderia estar fazendo uma coisa melhor e você tá lá vendo aquelas novelas que fica passando cena errada, coisa errada. Você, não, é só um pouquinho. Certo? Aí depois, opa, isso aí é errado, né? Aí você desliga. Opa. São pecados leves, gente. Leves. A destemperança que você tem com seu filho, com seus pais. Ok? Então, e o que vai nos dizer? No entanto, o pecado venial não quebra a aliança com Deus e é humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante da amizade com Deus, da caridade nem, portanto, da bem-aventurança. Enquanto vive na carne, o homem não é capaz de evitar totalmente o pecado pelo menos os pecados leves. É quase impossível não cometer um pecado venial. Mas o que acontece se você se apega a esses... é venial, tudo bem, não vou pro inferno. É venial, tudo bem. Aí daqui a pouco vai acumulando de pecado venial, daqui a pouco você está propenso, porque quanto mais pecados veniais nós cometemos, mais apegados à carne nós ficamos, e apegados à carne, quanto mais pecados veniais a gente comete e não se arrepende, o que acontece? Daqui a pouco a gente está preparando o caminho para cometer o pecado mortal. Porque a gente vai perdendo a sensibilidade espiritual e ganhando sensibilidade carnal. Então a pessoa que vive no pecado venial e o pecado, a gente vai ficar no purgatório não pelos nossos pecados mortais, tá? A gente vai ficar no purgatório pelos nossos pecados veniais. Quanto mais pecados veniais você comete e não se emenda, não faz o propósito de mudança, o que acontece? Mais tempo no purgatório a gente vai ficar. Mas Felipe, graças a Deus eu não estou em pecado mortal. Então eu não tenho que me confessar? Tem. Você leva para a confissão seus pecados veniais, então. Se você não tem nenhum mortal. E lá na confissão você vai receber não só o perdão dos pecados, mas a graça santificante de não mais pecar. Ok. Se os tem por insignificante, ou seja, os pecados veniais, quando os pesas, treme quando os conta. Ou seja, você não leva em conta os pecados veniais, mas se você for colocar na balança, vai ser pesado. Você vai ver que você está podre. Né?
Muitos objetos leves fazem uma massa pesada. Muitas gotas de água enchem um rio. Muitos grãos fazem um monte. Onde estão, onde está a nossa esperança? Antes de mais nada, na confissão. Ou seja, de pecadinho venial em pecadinho venial, a gente faz um pecado mortal, porque você vai desensibilizando, daqui a pouco você está cometendo pecado mortal. Assim como de gota em gota se faz um rio. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que nós somos um balde cheio de água. O pecado mortal, a gente pega o balde e faz assim, joga toda a graça de Deus fora. Agora, o pecado venial é como se fosse um balde cheio de água com furo embaixo. Vai caindo uma gota por dia. Daqui a pouco a gente está sem graça nenhuma. Mas é de pouco em pouco. Alguma dúvida, pessoal? Pecados capitais. Os pecados capitais são doenças espirituais relacionadas à nossa tendência de cair no pecado. Então, os pecados capitais, sabe o pecado original que eu falei? A nossa tendência de fazer o mal? O pecado original, eles se dividem em 7 tendências nossas de fazer o mal. Ou seja, os pecados capitais, eles não são pecados no sentido de nós fazermos, é no sentido de que eles estão dentro de nós. São tendências que nós temos para fazer o mal. São doenças espirituais. O pecado determinou nossa natureza criada por Deus, boa, da qual, mesmo após o batismo ou uma confissão bem feita, sempre seremos tentados a pecar, e esses pecados encabeçam todos os outros. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica. Os vícios podem se classificar segundo as virtudes. Aqui se opõe, ou relacionando-os com seus pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu na sequência de São João Cassiano e São Gregório Magno. Chamam-se capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios. São eles: primeiro, soberba, orgulho. Você é o dono da razão. Eu tô certo. E o que importa é minha opinião. Mas Deus está te falando o contrário, irmão. Não, mas eu tô certo. Você conhece pessoas assim? Eu conheço várias. Inclusive, eu já fui assim. É o pior pecado de todos. Esse aqui é o pecado que Lúcifer fez, né? Foi o primeiro pecado de todos. Lúcifer falou: não servirei a Deus. Ou seja, todos os pecados cometem-se em maior grau ou menor grau, com o pecado do orgulho, a soberba. A avareza é meu e eu não quero dividir com ninguém. Dinheiro, pessoas, cargos, virtudes, funções. Se você toma aquilo que Deus te deu para você e não divide com ninguém, avarento. A tendência que a gente tem de ser egoísta, de não dividir. Conhece alguém assim? Inveja. A inveja é a tristeza pela felicidade do outro. Ah, ele tem, eu não tenho. E você fica triste pelo sucesso do outro. Conhece alguém assim? Se essa pessoa for você, tudo bem, é a tendência. Nós temos isso dentro de nós. Nós temos. Querer o que é do outro. Ficar triste porque o outro está feliz. Isso é inveja. Ira. Ah, essa eu tenho, hein? Ira é quando você não tem paciência para... Você não tem paciência, você se revolta, você quer resolver as coisas ali e agora. E você pode machucar as pessoas e a si mesmo. Conhece alguém irado? Luxúria. Opa, todos os pecados da sexualidade é por causa dessa nossa tendência que nós temos à carne. A luxúria é uma tendência à carne. É uma tendência a se apegar às coisas da carne. Vamos lá que nosso tempo está acabando. Gula. Não é só de comida, né? Você quer a pessoa que quer tudo para si, certo? Pessoa que
que consome tudo, consumismo, querer ter tudo. Uma pessoa gulosa é aquela pessoa que pega o celular e estoura o cartão, entendeu? E tá nem aí se vai ter que pagar, ou aquelas consequências, a pessoa quer ter. E é representado pela comida, que é a pessoa que come. Mas gula também pode ser a pessoa que bebe, cachaceiro, pá. Conhece alguém assim? Não consegue parar, é escravo de uma tendência de querer consumir as coisas. Seja espirituais, seja físicas, seja materiais. Preguiça, né? O sétimo pecado é a preguiça, que é a nossa tendência de... O que é o preguiçoso? Aquele que é chamado a fazer a vontade de Deus e não faz. Por quê? Porque está acomodado na sua situação atual. Alguma dúvida, pessoal? Na segunda parte, com mais tempo, aí eu vou falar sobre as virtudes que nós temos que ter para combater e a gente vai falar do exame de consciência rapidamente, encerrar a aula, tá? Nenhuma dúvida? Então vamos trocar de sala aqui rapidamente? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver e nem morrer, pois a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Ó Puríssima Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer, pois a Virgem Maria há de nos valer. Valei-me, Virgem Maria. Ó Puríssima Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Pecado mortal não hei de viver nem morrer, pois a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer, pois a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Maria. Antônia, tá conseguindo escutar? Tá conseguindo acompanhar a aula? Ai, que bom. Então, vamos dar continuidade, só esperar chegar mais gente, né? Rian, tá conseguindo acompanhar os raciocínios? A casa tá caindo. Mas diz uma música aí, né? Se a casa cair, deixa que caia, né? É melhor cair para construir uma forte, né? Do que ficar, né? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Então, continuando. Deixa eu voltar aqui. A gente viu os 7 pecados capitais muito rapidamente. Daria para fazer uma aula só por cada pecado, falando, colocando os santos, né? Eles falando, os remédios espirituais. Mas, infelizmente,
a gente tem que seguir em frente, né? E felizmente vamos aprender mais coisas. Então, continuando a lembrança. A repetição dos pecados menos veniais gera vícios, entre os quais se distinguem os pecados capitais. Então, quando você vai tendo muitos pecados veniais, na verdade você vai perceber que muitos dos seus pecados veniais acompanham a tendência de um pecado capital. Então, normalmente, tem pessoas que tendem mais aos pecados de orgulho. Ela é tranquila na vida sexual dela, ela não tem tanta coisa em relação ao seu corpo, mas é uma pessoa que tem sempre a razão. Uma pessoa arrogante, certo? Ou às vezes invejosa. Tem pessoas que vai ter tendência a pecados sexuais. E que tem pessoas que vai ter tendência tem pessoas que a sua tendência vai ser o pecado da carne, pornografia, masturbação. Tem pessoas que vai ter tendência aos pecados realmente carnais. Vai ter mais propensa a isso. Tem pessoas que vão ser mais tendências a pegar a gula, né? Tem pessoas que vão ter tendência à preguiça, que vão pensar em fazer várias coisas e não vão tirar nenhum plano do papel. Por quê? Porque tá cômoda, entendeu? Cada um aqui, todos os seres humanos, a gente tem essas 7 tendências dentro de nós, mas uma ou duas ou 3 é sempre mais forte. Eu vou ser corajoso, eu vou falar de mim. Eu tenho tendência a soberba, que é o pior de todos. Então, se eu não tomar cuidado, eu vou parar no colo do cão, né? Se eu não ser humilde, eu tenho tendência à avareza e à gula. E os outros, eu sou mais tranquilo. Agora, você pode pensar com você mesmo, né? Qual é a sua maior tendência? Porque sabe quem sabe disso além de nós? Satanás. Satanás, ele sempre... Para uma pessoa que, por exemplo, não tem problema com gula, ele não vai fazer a pessoa pecar comendo 5 Big Mac. Entendeu? Mas se a pessoa tem tendência a pecados da luxúria, ele sempre vai investir pesado na sua sensualidade. Vocês estão entendendo? Se a pessoa tem o pecado da soberba e da ira, ele vai investir, olha, aquela pessoa falou mal de você, você vai deixar, aí você, não vou deixar, eu não levo desaforo pra casa, entendeu? Alan? Alan? Pode repetir de novo que deu uma cortada? Deu uma cortada pra mim? Uhum. Sim, eu nem ia tocar nesse assunto, mas eu estava pensando nisso quase agora. Tem tudo a ver. Para quem está boiando que a gente está falando, existe nos seres humanos 4 tendências. Né, tem pessoas que têm 4 tendências. As pessoas, os seres humanos, eles têm 4 possibilidades de tendências de comportamento, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Depois vocês pesquisam quais são cada um deles. Tá bom? Se sobrar um tempo, a gente dá uma aula sobre os 4 temperamentos, acho que seria maravilhoso, autoconhecimento, né, essas coisas. Então, o fleumático, que é o comportamento mais estável, que ele nunca vai ser tentado na ira. Quer dizer, ele tem a ira, ele vai sentir raiva, não é que ele é um robô, né? Você não é um robô, eu acho, né? Mas ele vai sempre evitar o conflito, então ele é sempre mais tentado a ficar na preguiça, né? Agora, uma pessoa de temperamento colérico que nem eu,
Eu, 7 da manhã, toco o despertador, eu já pulo da cama, pum! Né? Eu não tenho preguiça, então as minhas questões é do meu orgulho, é meu ego. Entendeu? Eu gosto de receber um elogio, né? Eu gosto, quem não gosta, né? Eu gosto de. Agora um sanguíneo da vida, que nem minha mãe, é vaidade, né? Que. Ai, será que eu tô falando bem, né? Pá, pá, pá. Então, tipo assim, cada jeito de ser das pessoas encaixa essas tendências. Então eu acho que a gente pode dar uma aula sobre os temperamentos mais pra frente. Mas é isso mesmo, é exatamente isso. O jeito de. Pessoas mais ativas, elas vão ser tentadas na sua sensualidade, na sua ira, no seu orgulho. Pessoas mais inativas, mais paradas, é na preguiça, é na gula, ok? No comodismo, assim. Então, tem as virtudes que a gente pode combater os pecados. O orgulho se combate com o quê? Com humildade. É o contrário, entendeu? São as virtudes que a gente combate. A avareza. Uma pessoa avarenta, ela tem que exercitar o dar e dar com alegria. Doar. Ok? Se desfazer, desapega. Desapega. Pra que tanto sapato no seu guarda-roupa? Desapega. Tanta gente descalça, vamos? Ah, não, foi minha avó que me deu, desapega. Oi. Uhum. Então, só que esse ano a gente teve que colocar tudo junto, né, por causa do calendário apertado. Então, teve crismas que a gente teve mais aulas, então a gente tratou desses temas. Que hoje a gente tem 3 aulas em uma. Não sei se você tem uma ideia. Ó, inveja. A pessoa invejosa, ela tem que exercitar a caridade. Ela tem que ver que existe o que é inveja? Ficar triste com o sucesso dos outros. Então, para quem quer ter que olhar? Para aquelas pessoas que estão numa situação bem ruim, para que ela, pela caridade, ela veja o quanto que ela é abençoada e que ela não tem que ficar olhando pela vida dos outros. Que na verdade ela tem que ajudar os outros. Preguiça, com fervor. O preguiçoso ele tem que rezar muito. Tem que acordar de madrugada para rezar o rosário com o Frei Gilson. Tem que, sabe? O preguiçoso ele tem que fazer algo que vá contra a sua preguiça, o fervor, e tem que fazer com fervor, ok? A oração ela ajuda o preguiçoso a sair da sua zona de conforto. A ira, com a paciência, né? Calma aí, meu filho. Tenha paciência. Ah, já tá demorando. Não vai morrer se demorar mais 5 minutos. Ah, calma. Calma, paciência. Pede para Deus a graça do alto, entendeu? Né, Felipe? Eu sei. E por fim, a gula. Temperança. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu já comi. Eu já comi metade de uma pizza. Tô satisfeito. Ah, mas tá tão gostoso, vou comer ela inteira. Opa. Você já está satisfeito? Temperança. Faz uma dietinha. Equilibra. Bota legumes no seu prato. Come menos carboidrato. Entendeu? Né, Felipe? Eu, né? Ou seja, tenha temperança. Temperança vem do latim temperar, ou seja, dar a medida certa a todas as coisas. Então, aqui nós temos o exame de consciência que vocês vão usar para a confissão de vocês. Então, beleza, Felipe, eu aprendi a me confessar, ok? Eu aprendi o que é pecado, agora eu tenho que olhar a minha vida, agora é a parte mais espiritual da aula. Quando eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão responder para vocês mesmos, ok? Porque eu não quero saber dos pecados de vocês, já não aguento os meus. Então vocês vão responder para vocês mesmos. Primeiro, você vai começar fazendo essa oração inicial.
Ok? Pedindo para Deus a graça de reconhecer e lembrar dos seus pecados. Pula. Exame inicial. Há quanto tempo não me confesso? Responda aí para vocês. Na última confissão, escondi conscientemente algum pecado grave? Já sabe o que é pecado grave, que é o pecado mortal. Em alguma confissão antes, eu já escondi pecados do padre com vergonhinha? Quem ainda nunca se confessou é chance de começar certo, tá? Confessei o melhor que me lembro, que às vezes a gente vai pra confissão, deu a data de me confessar, vou lá, vomito meus pecados. Tá pronto, é prático. Mas será que você se confessou o melhor que você poderia ter se confessado? O número de vezes que. Confessei o melhor que me lembro, o número de vezes que cometi cada pecado grave? Pecados graves, pessoal, anotem isso aí. Nós temos que confessá-los. E se você cometeu um pecado grave mais de uma vez, falar o número. Então, por exemplo, cometi o pecado do aborto. Pesado, hein? Quantas vezes? 2. Aborto, mas o aborto foi provocado? Foi. Foi espontâneo? Quando o aborto é espontâneo não é pecado, porque é o próprio corpo da mulher, né, é natural, ok? Então não é pecado. Trair a minha esposa. Quantas vezes? 2. Aí, nesse caso, você tem que falar. Porque pode ter agravantes ou atenuantes. Eu traí a minha esposa com a vizinha. Opa, pecado grave. Eu traí a minha esposa 2 vezes com a irmã dela. Opa, já tem parentesco, já é mais grave ainda. Traí a minha esposa com uma menor de idade. Opa, mais grave ainda. Ou seja, traí a minha esposa com, sei lá, zoofilia, bagulho de homens e animais, coisa horrorosa. Mais grave ainda. Assim como as pessoas vão falar, eu cometi o pecado, eu vi pornografia. Mas eu vi pornografia de pedofilia, mais grave que uma pornografia tradicional. Ou seja, tem que confessar quantas vezes você fez o pecado grave, o venial não, o grave. Você tem que confessar quantas vezes você fez. Se você não lembra, coloca muitas vezes. Se você. Foi poucas, mas não poucas vezes. Mas tem que colocar a quantidade dos pecados. E se tem um agravante, ou seja, uma situação que torna ele mais grave ainda. Beleza. Cumpri a penitência, confessei com clareza meus pecados ou fui demasiadamente genérico? É justamente isso. Tem que confessar com clareza. Também não precisa dar um monte de detalhe. Eu tava lá, subi a rua, e depois eu virei à esquerda e vi a luz vermelha. Aí já subiu fogo. Não, o padre não quer saber isso. O padre quer saber que você entrou no bordel e teve uma relação com a prostituta. Ok? É isso. Não quer saber como que era a luz, como que era o corpo dela. Aí você tá botando o padre em risco também de o padre explicar, né? Você fazendo uma narração erótica. Não é isso. É a mesma coisa. Eu tava lá no metrô, o cara deixou cair a carteira, aí eu fiquei pensando, não, eu roubei. Ok? Eu roubei. Não é pra você ficar contando a história da sua vida. Não interessa a história da sua vida na confissão. Interessa os pecados. E o perdão que você vai receber por eles. Já foi na fila de confissão e demorou pra caramba, é porque a pessoa tava trocando ideia com o padre. Não faça isso! Pelo amor de Deus. Na confissão é para você acusar seus pecados um número de vezes e só. E receber o perdão. Estar arrependido. Cumprir a penitência que me foi imposta sacerdote. Toda a confissão você vai receber uma penitência. Ou seja, o padre ele vai dar algo que você vai fazer para reparar os pecados. Pode ser rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pode ser fazer uma peregrinação à Aparecida do Norte. Depende da gravidade do pecado. Então, para um assassino, por exemplo, o padre pode. Se a penitência é você se entregar à justiça e confessar seu crime. Aí a gente tem que oferecer a penitência. Você tem que fazer a penitência. Para você não parar lá no purgatório depois, né?
Respeitei sempre o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão. É importante que, já que a gente vai se confessar, 1 hora antes da comunhão, a gente tem que estar em jejum. A gente não pode ir para a missa de bucho cheio, ok? A gente tem que estar em jejum pelo menos de 1 hora antes da comunhão, ok? Então, estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados, luto para não voltar a cometer? Ou seja, o propósito de emenda. Você não vai para a confissão pensando em pecar de novo. Senão sua confissão não vale. Ok? Você tem que, toda vez que você for se confessar, você tem que se confessar pedindo a Deus a graça de não pecar mais e não querer pecar mais. Ter esse estado de ódio ao pecado. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Tá bom. Então, se nenhuma dúvida, desliguei a câmera aqui por só 1 minuto. Daqui a pouco eu volto com a câmera, tá? Então, continuando. Primeiro mandamento. Eu não vou falar cada mandamento como... Eu vou só falar e a consciência de vocês vai dizer se sim ou não. Aí depois vocês param e vê se vocês fez aquelas 3 coisas. Ok? Que configurem pecados graves ou não. Os mandamentos da lei de Deus, eles são relacionados ao quê? Aos 10 mandamentos. O exame de consciência a gente deve fazer colocando em vista os 10 mandamentos. Ok? E se você pecou contra os 10 mandamentos, você tem uma matéria grave. Agora você tem que ver se você teve a liberdade de fazer isso e ninguém te obrigou e a consciência de saber que é uma matéria grave. Se não, é um pecado venial. Mas deixa anotado por quê? Porque na hora da confissão, eu recomendo que eu sempre vou com o meu papelzinho, eu sempre chego lá com uma lista de pecado enorme, né? Sempre, porque eu sou pecador. Tô brincando, às vezes é pouca coisa, às vezes é muito, depende do mês, né? Eu confesso de mês em mês. E a maioria das vezes, graças a Deus, é sempre pecados veniais. Sempre. Mas quando tem o pecado mortal, ele é o topo da lista, que eu confesso primeiro. Ok? Eu não me lembro a última vez que eu cometi um pecado mortal, então ou eu estou fazendo exame de consciência errado ou alguma coisa está dando certo na minha vida, eu não sei. Então vamos lá. Primeiro mandamento, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Duvidei voluntariamente da existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Sim ou não? Vai. Qualquer coisa você fala, Felipe, volta a ler tudo. Eu volto, tá? Acreditei apenas num ser supremo? Revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos? Deixei-me levar pelo desespero? Duvidei da bondade ou da onipotência de Deus? Tive ódio contra Deus? Esperei alcançar o céu sem querer abandonar o pecado? Esperei alcançar o céu, confiando apenas nos meus esforços, esquecendo-me que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem? Cometi pecados no intuito de confessá-los mais tarde, abusando assim da misericórdia de Deus? Qualquer dúvida, Felipe, me explica isso mais especificamente, eu explico, tá? Mas enquanto se você não tiver dúvida, eu vou seguindo. Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus, como tal ensinado pela Igreja? Tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Frequentei os sacramentos de má vontade? Leio e medito com frequência na palavra de Deus? Procuro esclarecer-me e formar-me na fé com a ajuda do Catecismo da Igreja Católica? Defendi, por exemplo, que podemos confessar diretamente a Deus
Ou que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos, ou ainda que todas as religiões são iguais, ler alguma coisa, ouvir alguma música, ouvir algum programa contra Deus, contra a igreja, ou contra os bons costumes, recebi indignamente algum sacramento? Faltei com respeito das coisas santas, por exemplo, conversando ou brincando dentro da igreja, vindo indecentemente vestido para a igreja. Aqui um adendo, né? Tem gente que vai para a igreja pensando que está indo para a praia, né? Fechando parênteses. Ou omitindo a genuflexão sempre que passo diante do Santíssimo Sacramento. Abrindo outros parênteses. Tem gente que entra na igreja e não faz nenhuma reverência para Jesus. Passa reto, né? Pá. Cuidado, gente. Hum. Isso. É um pecadinho venial, mas é basicamente como se você passasse diante de um rei na terra e ignorasse ele. É estranho, né, se você fosse passar diante do rei e não fizesse uma saudação, uma reverência, né, e quanto ao rei dos céus, né? Eu já ouvi essa história também. Então vamos lá. Qualquer dúvida ou comentário que vocês quiserem fazer, pode falar, tá, gente? Coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, os divertimentos, o prazer, a fama, o poder ou alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida? Adorei a Satanás? Invoquei a Satanás? Usei coisas, li textos ou ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio? Sou supersticioso? Pratiquei a bruxaria, a magia, o espiritismo, médiums, curandeiros. Pratiquei a adivinhação através da astrologia. Por exemplo, jogo do copo, pêndulo, cartas de tarô, da leitura da palma da mão ou coisas semelhantes a essa. Acreditei em horóscopos. Usei amuletos como ferradura, cornos, figas, os cristais. Tem gente que anda com aqueles colarzinhos de cristal, né? Ah, legal, né? Não, né? Não. Acreditei nas energias, nas ideias da nova era, na reencarnação, no reiki, ou em outras coisas semelhantes a essa. Gente, essa parte do sortilégio é importante aprofundar um pouco. Cristão, ele não quer adivinhar as coisas, nem prever o futuro, porque o cristão ele vive abandonado à providência de Deus. Por isso que nós acreditamos que o ser humano ele é livre, que o ser humano, Deus criou ele pode escolher entre o bem e o mal, e que suas atitudes não são pré-determinadas, como afirma os horóscopos. E isso Santo Agostinho é brilhante, porque Santo Agostinho diz que nós não adoramos nem acreditamos nas estrelas, mas adoramos a Deus, o Criador das estrelas.
Então, se você, eu sou de aquário, eu sou de câncer. Não, você é de Cristo, irmão. Você é de Cristo. E Cristo, ele pode dizer para você, e você pode, o que você vai ser, e você pode responder a Cristo que você vai ser do jeito que você quer ser. Do bem ou do mal, mas você é livre. Não tem nada, as estrelas não determinam o nosso comportamento, nossa moral. Então esse bagulho de astrologia é balela, ok? Tarô, adivinhação. Isso é não confiar na providência e na graça de Deus, ok? Não, porque isso é psicologia e eles não são pré-determinados, no sentido que você nasce com uma tendência, mas, por exemplo, você pode mudar sua tendência pela sua santificação. No horóscopo, não. O horóscopo você vai ser daquele jeito para sempre, não importa o que você faça. Agora, por exemplo, é, Santo Tomás de Aquino era fleumático. E ele foi um dos santos que menos preguiçosos foi no mundo, porque ele venceu a tendência natural dele pela ação e santificação. Ou seja, os temperamentos eles não predeterminam o jeito que você vai ser. Eles podem ser mudados pela graça de Deus e a força da oração, entendeu, Antônio? Stephanie? Hum, uhum. Claro, mãe de Ná da vida aí, né? Na época da minha mãe era mãe de Ná, agora tem vários médiums, videntes, que adivinham, olhando estrela, tarô. Vou trazer eu vou trazer seu amor em 7 dias. Isso tudo é pecado, gente, e é pecado que contamina ainda, né? Que, por quê? Porque esses sortilégios, eles dizem muito ao seu autor. Quem é que tenta ficar adivinhando o futuro? Satanás. Deus, ele não adivinha o futuro. Deus, ele vê o futuro como ele vê o presente e o passado. Ou seja, Deus sabe o que vai acontecer com todos nós. Só que Deus, ele fala que não é pra gente tentar ficar adivinhando. Pra gente viver a nossa vida na graça, confiando. E Deus, ele já promete o seguinte, que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para que a gente vai querer ficar adivinhando as coisas? E essa tentativa de adivinhar pelos demônios, pelos sortilégios, é um pecado contra a providência de Deus. Vai? Tô? Uhum. André? Vamos lá. Tenta aí. Davi, ele foi um dos maiores pecadores da Bíblia. Começa por aí, né? No Antigo Testamento, Deus escolhe as pessoas
Não porque elas são santas, nem muito capazes, mas Deus escolhe as pessoas, como Davi, porque ele tem os seus desígnios, né? Davi, ele foi muito virtuoso, mas ele pecou muito. No caso, pode ser também que estejamos confundindo alguns personagens. No caso, Davi, quando ele, quando ele peca com Betsabé, que é a esposa do soldado, o filho que nasce dele é um filho que fica doente, ele implora a Deus pela vida desse filho e ele morre ainda criança. Aí depois ele vai se casar oficialmente, certinho com essa mulher, e vai ter Salomão. Só que quando o Davi tinha vários filhos, aí acho que é o filho dele, que eu esqueci o nome dele, que coisou com a meia irmã dele, né? Acho que é isso que você está querendo dizer. Ele vai tentar ser. Porque aí Davi já vai estar mais velho. Ele já não vai estar como aquele rei Davi vigoroso, justo. Ele já vai estar um rei Davi que é mais leniente. Essa coisa. Mas assim, isso vai gerar o quê? Uma consequência hereditária. Deus vai prometer a Davi que, por causa dessas situações que Davi teve, que ele não vai ser Davi que vai construir seu templo, que vai ter uma geração ainda de Davi que vai ter uma glória, né? Que vai ser a de Salomão, que vai ser o rei de Israel, e que depois da terceira geração recairia sobre Israel a divisão e a guerra. E foi isso que aconteceu, porque depois de Salomão o reino de Israel se dividiu, ou seja, o pecado ele tem uma consequência, certo? E como Davi não os reparou de forma suficiente, pagou todo o reino de Israel. Porque ele era o rei e o pecado do rei que caiu sobre o povo. Não sei se eu respondi bem. Entendeu? Então, isso é uma lógica que dá muito no Antigo Testamento. O pecado do pai vai para o filho. No Novo Testamento, já tem essa questão de que, sim, pode ter pecados que as penas e as consequências. Por exemplo, uma mãe que oferece seu filho na barriga a espíritos de candomblé ou a demônios. O filho vai nascer com tendências estranhas, porque é uma contaminação espiritual. É espiritual, entendeu? Mas tudo isso pode ser quebrado pela força da oração, pelos sacramentos. Ou seja, o mal, a gente dá muito poder pro mal, mas o mal, ele é destruído pela graça, entendeu? É só a gente ter fé e persistência. Às vezes pode demorar, mas vai dar certo. Stephanie, querida, pode falar? Sortilégio, mesma coisa. Então, vamos rezar pela sua mãe. Aí depois você vai evangelizar sua mãe, ok? Aí, oi. Uhum, 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 uhum.
Uhum. Você vê que graça, gente. E- Uhum. Sim, porque os sacramentos são remédios. E outra coisa, pelo que ficou subentendido que ela foi oferecida pela mãe ou pelo pai. Quando o pai e uma mãe oferecem você a Deus, você vai ser santo. Agora, quando o pai e uma mãe oferecem você ao diabo, o diabo vai infernizar a sua vida, como no caso dessas pessoas. Porque o poder que o pai e uma mãe têm sobre a autoridade que o pai e uma mãe têm de oferecer seu filho a Deus ou aos demônios é muito forte. É muito forte, gente. Então, Então, são pessoas ali que são autoridades na nossa vida. Agora vamos para o segundo mandamento. Sim ou não, se quiser comentar, fale, tá? Blasfemei. Segundo mandamento, não invocar o santo nome de Deus em vão. Blasfemei, eu falei sem respeito contra Deus, contra os santos, ou contra as coisas santas. Falei mal da igreja, do Papa, dos bispos ou dos padres. Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria ou de alguns santos, por exemplo, em anedotas ou piadas. Achei graças a tais piadas. Jurei sabendo que era falso o que prometia. Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita. Roguei pragas a alguém. Deixei de cumprir algum voto ou deixei de cumprir algum voto ou promessa que tinha feito a Deus ou a algum santo. Prometeu ter que cumprir se você faz para Deus, entendeu? O padre outra coisa, se fez uma coisa que você prometeu e você não pode cumprir, em confissão você fala pro padre e o padre tem poder de dispensar a promessa, tá? Terceiro mandamento: santificar domingos de festa e guarda. Faltei à missa o domingo em algum dia santo. Cheguei tarde à missa por culpa própria, que uma coisa é você se atrasar para a missa porque você pegou um trânsito inesperado. Outra coisa é você chegar atrasado porque você é um responsável, ok? Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade? Só pode trabalhar de domingo se tem grave necessidade. Policial, médico, comerciantes que tem como o dia de domingo ser o maior dia de lucro, né? Que se não fecha as portas. É grave necessidade, entendeu? Agora, se for apenas por egoísmo, ok? Eu decidi trabalhar domingo tendo a possibilidade de não trabalhar, aí é pecado. É, dediquei a esses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes, ao descanso. O que vocês estão fazendo no dia de domingo de vocês, hein? Vocês estão dedicando à família, a Deus, ao descanso? Você está descansando no dia de domingo? Está indo para missa? Entendeu? Está exercendo a caridade? Ok? Vamos lá. Olha, que bom, Stephanie. Você tá bem. Então vamos lá. Quarto mandamento: honrar teu pai e tua mãe, ou os outros legítimos superiores. Obedeci a meus pais enquanto estive sob sua tutela. Manifesto-lhes devido amor, gratidão e respeito. Ajudo-os ajudo-os espiritual e materialmente. Entristeci-os com as minhas atitudes, palavras e comportamentos. Lembrando que no Eclesiástico 38 diz: enquanto enquanto seus pais estiverem vivos, não dê desgosto a eles. Ok? Abandonei-os na velhice ou na doença. Tenho rezado por eles. Seu pai e sua mãe estão vivo ou morto, você tem rezado por eles? Zanguei-me com os meus irmãos. Maltratei-os. Tenho transmitido a fé aos meus filhos. Atrasei o seu batismo, a sua primeira comunhão. Tenho me empenhado na educação. Defendo-os do pecado. Dê-lhes mau exemplos. Corrigi com firmeza e paciência os seus defeitos. Fui amável com os estranhos
e, ao contrário, pouco amável com os de casa. Usei palavras duras com o meu esposo, esposa, evitei discussões diante dos meus filhos mais pequenos. O mal que faz o pai e a mãe brigar na frente dos filhos causa marcas, ok? Usei palavras duras, não, já falei. Perdoo meu esposo, esposa, das suas falhas. Faltei-lhes de algum modo ao respeito. Ajudo dentro das minhas possibilidades os meus familiares nas suas possibilidades, necessidades espirituais e materiais. Quem família tem assim, tem quem ajuda e tem quem precisa de ajuda. Ok? Se você pode ajudar, ajuda. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Não tem problema nenhum. Nada de orgulho, hein? Orgulho. Obedeça à igreja ou discuto os seus preceitos. A igreja tem que mudar. Essa igreja é muito retrógrada. Opa! Quem tem que mudar... Deus não muda, tá? Quem muda tem que ser nós. Guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ou ao longo do ano. Guardei o jejum de abstinência de quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Confessei os meus pecados graves pelo menos uma vez ao ano. Comunguei pelo menos uma vez por altura da Páscoa da Ressurreição. Tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas possibilidades. Obedeci ao Papa, ao Bispo e ao meu pároco. Obedeci às leis justas das autoridades civis. Quinto mandamento: não matar, nem causar outro dano no corpo, na alma, nem a si mesmo, nem ao próximo. Vocês vão ver que matar está muito além do que, né, apenas tirar a vida de uma pessoa de forma voluntária. Olha lá, causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou com obras? Desejou mal para as pessoas? Agredi alguém? Insultei alguém? Deixei-me levar pela ira? Alimentei pensamentos de vingança? Guardo no coração ódio ou rancor contra alguém? Alimento ressentimentos? Perdoei sinceramente as ofensas que recebi? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Cheguei a ferir ou a tirar a vida do próximo? Colaborei, de algum modo, em atos que ocasionassem a morte de um inocente? Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto? Defendi o aborto? Ser a favor do aborto é pecado grave, tá, gente? Fui gravemente imprudente na condução de veículos motorizados, pondo em risco a vida e a dos outros. Tem gente que acha que é o Need for Speed, né? Ou que é o Velozes e Furiosos no volante. Ok? Se você coloca em risco a vida das pessoas dirigindo, é pecado, tá, gente? Cometi algum atentado contra a minha vida, tentativa de suicídio, hein? Alimento pensamentos de suicídio? Embriaguei-me ou, levado pela gula, comi mais do que devia? Tomei drogas? No caso aqui, as ilícitas, né? Preocupei-me fisicamente pelo bem do próximo, advertindo de algum perigo material ou espiritual em que se encontrava? Se você está vendo que o outro está se lascando e você não avisa, você está ajudando o outro a se lascar. Escandalizei o próximo, incitando-o a pecar com as minhas conversas, o meu modo de vestir, ou convidando-o a praticar a má ação? Mulheres, principalmente, cuidado com as roupas que vocês vestem. Homens também, né? Se você tem um tanquinho, guarda para tua esposa. Não fica mostrando. As mulheres, se vocês têm corpo bonito, cuidado com o jeito que você mostra o seu corpo. Visto-me com decência ou sou sensual e provocante? Procurei reparar o mal que causei pelo escândalo? Sexto e nono mandamento, que são os mandamentos em relação à castidade. Consenti em pensamentos ou desejos contra a castidade? Fixei olhar ou li coisas sensuais ou obscenas?
Olha os grupos do Zap, hein, rapaziada. Olha os Instagram que você tá seguindo aí, rapaziada. Fixei o olhar, falei ou li coisas sexuais obscenas, vi pornografia, procurei o prazer sexual por si mesmo, fora do ato conjugal, masturbação. Tive liberdades no namoro, respeitei o corpo da minha namorada ou namorado, pequei contra a castidade por ato, sozinho, masturbação ou acompanhado, adultério, que é quando você traz sua esposa, fornicação, sexo antes do casamento, com pessoas do mesmo sexo, sodomia, que é um pecado mortal. Havia alguma circunstância de parentesco, aquilo que eu estava falando, gente, matrimônio, consagração a Deus, ou menoridade. Ou seja, se você, vamos dizer que a mulher seduziu e ficou com, vamos lá, o padre traiu seu celibato e ficou com uma mulher. É mais grave do que um homem casado ficar com outra mulher que não seja sua esposa, porque ele é consagrado a Deus. Entendeu? Então tem gravidade. Você lembra que eu falei das gravidades? Seguindo. Se você tiver alguma pergunta, deixa pro final, porque a gente tá atrasado, tá? Consagração a Deus, menoridade, que tornasse ainda mais grave aquela ação. Vivo maritalmente com alguém a qual não estou casado pela igreja, ou seja, viver com os dois vivem juntos, fazem tudo que um casal casado fazem, mas não são casados. Permitir acusações que me colocaram numa situação próxima de pecado. Ter em conta que expor-me a essas ocasiões já é pecado. Antes de assistir um filme ou de ler um livro, eu procuro informar-me sobre a classificação moral. Usei do matrimônio indevidamente procurando prazer sexual fora do ato conjugal. Neguei a meu cônjuge os seus direitos. Tive a intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção, camisinha anticoncepcional. Tomei pílula do dia seguinte, usei preservativo ou dispositivo intrauterino, que é o DIU, laqueei as trompas. Interrompi o ato conjugal para evitar os filhos. Aconselhei ou defendi a contracepção. Usei do matrimônio somente daqueles dias que julgo não poder haver descendência sem ter razões graves. Casou na igreja, você só não pode ter filhos se você tiver uma razão econômica grave, ou moral ou psicológica. Então cada um sabe sua situação. Mas fora isso, você prometeu diante de Deus que ia ter os filhos. Então por que você está usando camisinha? Então por que você está usando contraceptivo? Se você prometeu a Deus. Se for para não ter filhos, não case na igreja. Se casar na igreja é aberta a vida. Você pode espaçar as gravidez, né? Usando os métodos contraceptivos e tudo mais. Stephanie, guarda a pergunta para o final, tá bom? Faltei a fidelidade conjugal por pensamentos ou por ações? Mantenho amizades que são a ocasião habitual de pecado ou infidelidade? Estou disposto a abandoná-las? Sétimo, ou seja, aqueles seus amigos que levam você para o mau caminho, joga fora no lixo, ok? Que é melhor para você. Sétimo mandamento, não furtar, nem justamente, nem reter o que danifica os bens dos próximos. Décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então vamos lá. Roubei algum objeto ou alguma quantia de dinheiro? Tenho inveja? Cobicei as coisas alheias? Paguei aos empregados os salários devidos pelo seu trabalho? Paguei os impostos? Trabalhei com empenho as horas que devia? Desperdicei tempo? Abusei da confiança dos meus superiores? Prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego? A lista vai longe aqui, pessoal. Aqui são em relação a não roubar. Eu vou pular aqui, depois vocês leem, tá? Porque tá encerrando a chamada, eu não vou abrir outra sala, não. E o oitavo mandamento, rapidamente, não mentir, não falar falsos testemunhos, ou seja, dizer mentiras, prejudicar alguém, fazer juízos falsos temerários, fofocas, colar na prova, ok?
falar de coisas que a pessoa te confidencia um segredo e você sai contando pra todo mundo. Conhece gente assim? Opa. Semear discórdia, falar falsas suspeitas, ser um mentiroso. Não deu para ler tudo, como vocês viram, mas vocês vão pegar, reler e fazer o exame de consciência de vocês, certo? Depois que vocês disserem os seus pecados para o padre, ele vai pedir um ato de contrição. E aqui tem um exemplo, mas tem vários, tá? Qual que é o ideal? Que você decore um ato de contrição. Então, aqui tem essa, meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração. Pesa-me vos ter ofendido, e com auxílio da sua divina graça proponho-me firmemente a emendar-me, e nunca mais vos tornar a ofender. Peço perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Lembrando que para fazer uma boa confissão, você tem que fazer o exame de consciência, que é isso que a gente viu agora. Estar sinceramente arrependido. Lembrando que arrependimento ele não é, vamos dizer assim, um sentimento, ele é uma decisão. Eu quero estar arrependido porque eu sei que eu fiz mal a Deus, ok? Eu sei que eu ofendi a Deus e eu quero voltar para a graça de Deus. Então é uma decisão. Porque nem sempre você vai estar chorando seus pecados. Não depende das suas emoções, depende da sua decisão, ok? Estar sinceramente arrependido. 3. Ter firme propósito de não mais pecar. 4. Confessar os próprios pecados junto com o confessor, dizendo com toda sinceridade, clareza e brevidade. Não é para ficar enrolando, fala logo, entendeu? Brevidade. Reparar o mal cumprindo a penitência. Uma confissão só tem valor se não tem valor a confissão, não vai valer de nada se você esconder de propósito um pecado, ou quantas vezes você cometeu ele, e isso é de propósito, tá? Se você esconde tudo isso de propósito, não valeu de nada. Se você está confessando sem arrependimento, confessar por confessar, então não vale de nada. Se não existir propósito de emenda de vida, ok? Esse exame de consciência eu tirei do site. E se você não quiser cumprir a penitência imposta, ele é do site santidade.net do padre exorcista Duarte Lara. Então, pessoal, eu vou interromper aqui a gravação. Para o pessoal do YouTube, foi uma honra estar aqui com vocês. Interromper a gravação.